Fala galera, boa noite. 10/2, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado com Renato Barros. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar pelo índice. O índice iniciou com esse candle de ignição saindo da média móvel de 200, as duas já estavam ascendentes, inclinadas, tá? O volume dele não foi um super volume, foi acima da média, mas foi razoável. Por um setup que eu tenho, eu fiz a entrada neste candle, entrei antes dele fechar até por um gatilho de 2 minutos, mas já com o dedo no gatilho, pessoal, tá? Eu só recomendo entradas em início de mercado para quem tem experiência em fazer isso, e não é sempre que acontece, tá? Então eu fiz essa entradinha aqui. Se você faz uma projeção do candle, que é este meu setup, ele veio aqui no 100%, depois do pullback ele pegou os 200%, mas eu saí por aqui, tá? Porque trade de abertura mais arriscado e já me dei por contente pegando aqui alguns pontinhos, ó, tá? 300 pontinhos depois do fechamento do candle. Tá? As médias já estavam alinhadas, a 9 passou para cima da 20 aqui nesse candle, depois eles fizeram um pullback na média, ameaçou a subir novamente, tá? Aqui ele rompeu esse topo anterior. Eu decidi não fazer uma entrada aqui porque estava próximo da notícia, que às 10h30 o IPC lá nos Estados Unidos. Ele deixou um candle de reversão e esse candle gigantesco foi a notícia, tá, pessoal? Então ele veio até a média de 200, ó, quase 600 pontos, depois retornou 500 pontos e eu fiquei só olhando, porque eu sabia que toda essa movimentação, toda essa volatilidade era notícia, beleza? Aqui ele deu mais um candle indicando que ele poderia reverter o movimento para baixo. A 9 passou para debaixo da 20, porém a 50 ainda estava flat, aqui, levemente ascendente. E ancorou na 500, pessoal. Tá? O preço parou na 500. Tá? Se você olhar o gráfico para trás, olha essa região aqui como foi uma região de muita briga. Ó. Tem esse fundo, tem toda essa região aqui. Então o mercado veio hoje, além de ter essa região que foi um suporte aqui muito forte, ele brigou muito aqui, tinha a 500 como confluência, tá? Mas a questão de que essa queda foi devido à volatilidade da notícia, pessoal. Então eu não entrei vendido, porque eu sabia que era uma área de suporte aqui forte. Quando ele deixou esse dojizinho aqui, esse martelinho, e esse candle, ó, com esse pavio rejeitando e voltando com um candle de força com volume acima das médias, cruzando as 200, falei, opa, aqui pode ser um sinal de entrada. E este candle aqui foi o gatilho, pessoal. Tá. Vamos lá. Vou repetir o que eu falo todo dia para vocês. Olha aqui. Proximidade das médias maiores. As 200 hoje estavam ascendentes. Ele teve um candle que rejeitou esse fundo, que era um suporte de dias atrás. Fez uma pequena base, certo? Fez um pequeno descanso aqui, lateral, e rompeu. Tá? Então a 9 começou a subir aqui e passou para cima da 20 aqui neste candle. A 50 já ficou para baixo e a 20 já começou a inclinar e começaram a ter afastamento. Tá? Elas começaram a ir para a direção correta, a 20 afastou da 9, a 50 começa a afastar da 20. Perto das médias, um candle com bastante volume acima da média, cruzando as médias. Indicação de entrada, gatilho, pessoal. Ah, Renato, mas tinha esse topo aqui. Sim, tinha esse topo. Tinha que ficar atento para ver o que o mercado ia fazer aqui. Mas gatilho, tá, pessoal? Se você traça um fibo desse fundo até aqui, que aí é um espelhamento de fibo, né? Este foi o topo maior, o mercado sobe em linha reta aqui, então você espelha
essa perna. Pera aí, deixa eu trazer outro fibo aqui para vocês. Tá? Você espelha essa perna aqui. Então, primeiro alvo. Não, desculpa, perdão, pessoal. Peguei aqui no paviozinho. O primeiro alvo de todo esse espelhamento, ó. Ele cravou aqui o alvo do espelhamento. Você poderia também ter traçado deste primeiro pivôzinho aqui, ó, tá? Se não quisesse espelhar o movimento todo, que é um movimento maior. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Poderia traçar deste topinho aqui também, ó, já que ele foi rompendo. Ó. Primeiro alvo, segundo alvo, ó lá. Se fosse deste topinho aqui, cravou terceiro alvo de fibo. Beleza? Se você entrou no final do candle, quem é mais ousado pode ter entrado na construção dele, quando viu que estava com bastante volume aqui. Se você entrou no final e segurou até aqui, pessoal, 650 pontos. Beleza? Aqui era uma região de pressão, aqui tem um marcado de dias atrás. Então o mercado enrolou, ficou bastante tempo aqui, ameaçou a subir e depois devolveu e parou aqui, próximo das médias na VWAP do dia. Certo? Então esse aqui foi o trade do dia. Se você pegar todo o movimento, ele deu quase 1000 pontos depois desse candle de ignição. Então, mais uma vez, eu ressalto para vocês, movimento começa próximo das médias maiores, as médias 9, 20, 50 se alinham, candle de ignição com volume acima da média, início de movimento. Certo, pessoal? Mais uma vez eu estou mostrando um trade que se inicia com essa configuração e ele pega uma tendência e dá muito bom. Então, esse foi o trade do dia, foi o cenário para o índice, não tem mais muito o que falar. Né? Ele deu essa subidinha aqui, enrolou e depois deu esse movimento, ficou lateral o resto do dia, só deu pequenos movimentos e para mim este aqui foi o único trade que eu indicaria vocês a fazer. O de abertura é mais arriscado, tem que ter mais experiência, tem que saber de alguns setups para operar essa abertura, tá? Esse aqui é o trade mais inteligente, é o que mais anda, né? É o que dá mais pontuação. Operar a tendência. Certo, pessoal? Vamos lá para o dólar. O mercado esses dias, ele tá lateral, né? Desde de janeiro e para o final de janeiro. Ele tá complicado, ele tá dando poucas oportunidades boas, né? Poucas oportunidades. Beleza. Bom, o dólar abriu aqui. Ele tinha feito uma bandeirinha de alta, né? No final do pregão de ontem, ele rompeu essa bandeirinha, veio aqui na média móvel de 50, nada a se fazer aqui, deu esse candle, mas a nova ainda está por abaixo da 20, deixou um padrão aqui de reversão, tá? E deu essa quedinha aqui. Aqui poderia ser um gatilho de entrada para quem é um pouco mais ousado. Então, candle rompendo a 9 a 20 e fechando aqui praticamente na 50, ou este aqui, né? Que aí ele passou da 500. Um trade mais curto, se você traça um fibo com esse fundinho aqui, ó, ele busca aqui o primeiro alvo de fibo, tá? Mas um trade um pouco mais arriscado, a 50 ainda estava para baixo. E ele vem aqui é o fundo do dia anterior,
ele segura, e esse candle é o candle da notícia dos Estados Unidos, que foi aquele mesmo momento que o índice pulou para cima, pulou para baixo, tá? O dólar deu este candle de força compradora, opa, deu 20 e poucos pontos, não me recordo exato, 24,5, e não fez mais nada, tá? Ele segurou aqui, que é uma região de pressão que eu tenho marcado também, próximo das 200, as 200 estavam descendentes, pessoal, tá? Então vamos lá. Então ele faz um pullback, as médias todas enroladas aqui. Neste candle aqui, ó, ele dá um candle de força vendedora, deixa um doji e um próximo candle, tá? Esse candle ele não teve um volume da média, não tem um volume acima da média, mas como ele teve um candle que cruzou as médias, deixou um dojizinho e teve esse outro candle, você já poderia começar a ficar de olho no movimento, tá? Porque esse é um padrão de continuidade. Se as médias já estivessem alinhadas, a entrada seria aqui, o stop em cima do doji, tá? Então eu já comecei a ficar de olho quando ele faz esse descanso aqui, pessoal. Tá? Ele faz um mini pullback, ó. Ele deixa um martelinho aqui. Ele deixou um martelinho, saiu este candle ancorado na 9, mas sem força, e depois vem esse candle, tá? Com bastante volume, acima da média, um candle de 15 pontos, rompendo este fundo e o fundo do dia anterior, que é o mesmo. Gatilho, pessoal. Esse foi o trade que eu filmei e postei hoje, tá? Gatilho. Você poderia entrar na formação do candle, depois que violou um pouco, por algum gatilho dos 2 minutos, ou ter esperado ele fechar e ter entrado no final para quem é mais conservador, certo? O que ele faz depois? Um descanso. Uma base lateral, próximo da média da 9. Rompeu, aqui poderia ser mais um gatilho, pessoal, tá? Quem entrou aqui passou um calor, porque ele fez um pullback na 9 e depois caiu mais um pouquinho. Se você traçar um fibo, você pega aqui, ó, deste topo até este fundo para espelhar o movimento. Primeiro alvo. %. Cravou o segundo alvo de Fibonacci de todo esse espelhamento. Você poderia ter traçado esse pivô também, tá? Se você traça o pivôzinho, ó, aqui seria o terceiro alvo, tá? Foi um belo trade para quem pegou e segurou, para quem comprou aqui no final e segurou, até aqui, ó, deu 25 pontos, e depois ele veio buscar 30. Tá? Mas aqui ele já começou a demonstrar uma configuração de que poderia ter uma queda interessante. Vamos lá ressaltar mais uma vez, galera. Ele não estava colado, mas ó, 20 e poucos pontos, próximo das médias de 200. As médias de 200 estavam descendentes, caindo, indicando uma tendência de baixa do mercado. Quando deu o sinal, a 9 se afastando da 20, a 20 se afastando da 50, aqui elas estavam grudadas, certo? Aqui elas começam a criar afastamento. Vamos lá. 50 começa a se afastar da 20, a 20 começa a se afastar da 9 e inicia um movimento de tendência, pessoal. Beleza? Então aqui ele cravou, né, o alvo de Fibo, deixa esse candle de reversão em cima de um alvo de Fibo, tá? Você vê que ele é um candle que tem um volume um pouquinho acima das médias, mas ele deixou praticamente metade do pavio. Aqui você já começa a ficar de olho que pode ser uma exaustão de movimento. E aí ele dá esses candles de compra, enrola, faz um pullback, e este candle aqui poderia ser um candle gatilho, tá? De retorno às médias maiores. Porque ele faz um pivô, ele sobe, desce, sobe. Esse candle rompe esse pivôzinho aqui.
Neste horário o volume costuma ser baixo, mas mesmo assim ele deu um volume acima da média. Ah, Renato, mas tem a 50 descendente. Sim, aqui é um trade de bastante risco, né, de retorno às médias maiores, no caso. É um trade para quem está acostumado, para quem gosta de tomar risco. Não é o que eu quero ensinar para vocês. O meu setup principal é operar a tendência, certo, galera? Só estou dizendo que aqui seria um possível gatilho, tá? Depois ele faz até aqui um descanso, na média móvel de 9. Tá? É mais complicado você operar contra as médias, né? O ideal é não operar contra as médias, a não ser que você tenha muita experiência. Que ele faz uma base, aqui vem um outro candle que rompe a base e rompe a 50, poderia dar a entender um novo gatilho. Tá? Aqui ele segura na VWAP, pessoal. Ele até andou legal aqui, fez um candle bacana, ó, de 9 pontos. Deixou uma rejeição, fez um novo pullback, um novo descanso, na média móvel de 9, novamente. E sai com esse mega candle aqui rompendo. Então, se você traçar um Fibo deste fundo aqui até este pivô, primeiro alvo, segundo alvo, ó, 100%. Ele veio buscar exatamente o terceiro alvo. Mas é uma entrada contra a tendência, é mais complicado de fazer. E mesmo traders muito experientes, tem trader que não opera isso porque não gosta, tá, pessoal? Vai também muito do perfil do trader. Mas, de forma geral, para você operar uma contra-tendência, você tem que estar muito experiente, ter muito tempo de tela e saber dos riscos que você está tomando, beleza? Não é o que eu recomendo, tá? De qualquer forma, ele cravou o alvo de Fibo. Aqui na média móvel de 200. Aqui ele deixa um padrão de reversão muito interessante, ó, que é justamente nesses topos aqui é uma região de pressão, porém o stop aqui seria muito caro, porque a entrada seria no rompimento deste candle, mas o stop aqui fica salgado, ó, quase 20 pontos, tá? O meu trade no dólar foi essa descida. Então aqui ele faz um retorno, né? Se você projetar esse candle, ele paga aqui a projeção, volta na média móvel de 20 e aqui, pessoal, já era mais de 3 horas da tarde, depois ele volta para 200, fica balançando aqui, no finalzinho ele rompe, vocês sabem, para quem me acompanha, que eu não gosto de operar final de mercado. Certo? Então hoje o dia teve um drive importante nos Estados Unidos, que no dólar não deu candles com muita volatilidade, no índice sim, mas depois dessa notícia o mercado acabou pegando uma tendência, que foi a subida do índice e essa queda do dólar, tá? Já até tinha deixado um alerta no history, que 10h30 teria um drive nos Estados Unidos. E é isso, pessoal. Mais uma vez, vou ressaltar aqui, eu até fiz umas anotações ontem, de vez em quando eu vou colocar para ver se fixa melhor a memória de vocês. O trade começando perto das médias móveis, hoje elas estavam inclinadas, dando mais confluência ainda, com candle de ignição, com as médias se alinhando e criando afastamento, com volume acima da média, e assim ele dá um trade, você traça o Fibonacci de um pivô, e o trade acontece, beleza? Mais uma vez aqui, todo dia, praticamente todo dia, acontece esse trade de tendência saindo com proximidade das médias maiores. Certo, galera? Bom, o mercado não tá fácil por esses dias, tá? Ele até deu um bom movimento hoje no índice, um bom movimento no dólar, mas eu já vi mercados muito mais atraentes, né? Ele pipocou muito. O índice abriu aqui em cima das 200, ali no 112.500, foi fechar no 113.500, tá?
uns 1000 pontinhos aí de volatilidade, ele parou nessa zona de pressão lá atrás. Tá? Então hoje ele deu um respiro para cima, mas ele ainda está dentro de um range lateral. Tá, ó. Aqui desde 25 de janeiro, hoje ele ameaçou subir, mas olha esse topinho aqui, tá? Então se ele romper esse topinho aqui que é do 114, 130, amanhã, se ele por acaso, ele pode vir buscar aqui e a hora que ele romper, fazer um pullback, e a ideia é ele subir, faz um pullback e depois pega a tendência de alta, né? O mercado vem de uma tendência de alta, agora ele está fazendo um super descanso, está lateral faz alguns bons dias, e eu acredito que a tendência, até pelo diário, é que uma hora ele rompa este topo aqui, e aí ele vai embora, faz um pullback, né? Faz um respiro e vai embora. Para amanhã, vamos ver se o mercado vem buscar esse topo. É provável, né? Não está tão longe, mas pode ser que seja mais um dia lateral, porque ele vem de dias muito laterais. Tá, ele tem que subir mais uns 600, 700 pontinhos aqui, galera. 500 e pouco, tá? Para vir buscar aqui. Então vamos ver se amanhã ele vai vir buscar esse topo desse range que está desde o dia 26 de janeiro, ou se ele vai se manter nessa zona aqui de briga, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado mais uma vez. Mais uma vez o exemplo do setup começando a partir das médias maiores próximos, dando o candle de ignição, alinhamento das médias, fixem isso, estudem isso, treinem isso e operem isso, tá? Uma outra dica que eu quero deixar hoje aqui antes de finalizar, aprendam um setup e fiquem fazendo ele por muito tempo, porque esse é o segredo. É a repetição. Quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica nela. E o mercado exige isso. Então tem muita gente que começa com um setup, aí passa um mês, 2 meses, ele não consegue ter resultado, ele desiste e vai estudar outros setups. É uma furada isso. Tá? Você pode sim aprender mais de um e ver qual que se adequa melhor para você. Depois que você escolhe um, fica nele e treina ele. Certo, pessoal? Faça ele por muito tempo que uma hora ele vai começar a dar resultado. Beleza, então é isso. Boa noite para todos. Amanhã estarei aqui para encerrar a semana. Valeu, um abraço.